A pior coisa que tem é a gente ter que admitir que o que a gente achou que ia dar jeito no Brasil, que era o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro achando que ele ia dar jeito no Brasil, acabar com a corrupção, só que ele, durante 4 anos, não deu jeito nessa putaria de preço internacional dos combustíveis aí da Petrobras. E eu tô falando de combustível, gente, porque o combustível é o que movimenta esse país. Até o mendigo que dorme na calçada é afetado pelo preço alto dos combustíveis. Quem não tem carro, todo mundo é afetado. Quem trabalha no campo, todo mundo é afetado. Sabe? Porque aí vem o cara aí que todo mundo sabe o que ele fez nos outros mandatos aí, não precisa nem falar aqui, né? Vem e dá jeito na situação. Porque era o desejo de todo mundo nesse país que se acabasse com essa história de preço internacional de combustível, sendo que nosso combustível é produzido aqui. E o que é pior, preço internacional, o álcool baseado no preço internacional do combustível. Gente, fala pra mim, eu quero que vocês falem pra mim, aonde que tem um pé de cana na Arábia Saudita? Procura um pé de cana no Irã, lá para as Arábia, no deserto, lá procura para ver se vocês acham. E toda vez que a gasolina e o óleo diesel subia, o álcool sobe também. Sendo que a cana não aumenta, sendo que o salário de quem trabalha aqui colhendo a cana não aumenta, o frete do caminhão que leva a cana não aumenta. Então essa putaria tinha que acabar. E infelizmente a gente tem que reconhecer que o que chegou aí, que tem a fama que tem, deu jeito numa coisa que o Bolsonaro falou durante 4 anos que não tinha como mexer. O governo Lula ainda precisa fazer muita coisa para ser considerado um governo ótimo, mas, quando comparado com os governos anteriores, já está muito melhor. Não é à toa que tem aprovação maior do que do Temer e do Bolsonaro. Isso também explica a revolta de alguns bolsonaristas, que não eram tão fanáticos, porque estão vendo que o mito deles mentiu sobre muita coisa. Falando em Bolsonaro, Anderson Torres está apavorado em ter que falar na CPMI do 8 de janeiro. Tanto é assim que quer adiar o depoimento, alegando que não tem ainda condições psicológicas. Além disso, Anderson Torres está se sentindo abandonado por Bolsonaro. Quanto tempo vai aguentar ficar sem delatar? Bolsonaro já o abandonou faz tempo, assim como faz com todos os seus capachos. Bem, a coisa pode ficar muito feia para o Anderson Torres devido a novas informações. Tem um ponto que a gente está a fim de descobrir, porque o Ibanez disse que teve um apagão na segurança pública do Distrito Federal no dia 10. Eu quero saber quem foi o autor do apagão. Eu quero saber por que estava previsto que 640 policiais fizessem a segurança da esplanada naquele fatídico dia 8 e por que ao final das contas só apareceu 200 cadetes, ou seja, 200 estudantes que nem sequer estavam formados ainda como policiais. Aonde estavam as forças especiais? Por que não compareceram? Enquanto isso, a comentarista da CNN mente, ao dizer que os juros altos do Banco Central, presidido pelo Campos Neto, são os responsáveis pela queda da inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que, pela primeira vez na história, o Brasil tem uma inflação menor do que a do mundo desenvolvido. E destacou que essa queda da inflação tem vindo com crescimento no país, ao contrário do que tem acontecido no resto do mundo. E aí, como é que se avalia, como é que se interpreta essa fala do presidente do Banco Central? Então, Elisa, eu achei que é uma estratégia aí de defesa do Banco Central, né? É uma maneira do Roberto Campos Neto se defender das constantes acusações, inclusive aí do próprio governo, acusações até rudes. Todo mundo fica batendo aí nos juros altos, mas ninguém olha muito a consequência desses juros elevados, que é essa inflação em baixa em relação ao padrão internacional que a gente está tendo. A queda da inflação é, justamente, derivada da queda dos preços dos combustíveis, principalmente do diesel, que afeta o transporte de tudo, inclusive dos alimentos. Aqui em Demerval Lobão, às margens da BR-316, vendo aqui o diesel S10 de R$ 4,55, o S500 de R$ 4,54 e a gasolina de R$ 5,19.
Durante o governo Bolsonaro, ele conseguiu a proeza de fazer o diesel ficar mais caro do que a gasolina, comprometendo assim os preços de todas as mercadorias e serviços. Porque são os caminhões que transportam tudo, os ônibus transportam as pessoas, os tratores movimentam a agricultura e tudo isso é movido a diesel. Portanto, era uma loucura, uma insanidade o diesel mais caro do que a gasolina. Agora não, com Lula, diesel mais barato do que a gasolina. E na época do Bolsonaro, o diesel chegou a R$ 9,00 o litro. Eu quero perguntar aos caminhoneiros, cujas lideranças sempre foram muito animadas com Bolsonaro. Estão com saudade do diesel de R$ 9,00 o litro? Querem voltar a pagar o diesel de R$ 9,00 em lugar de pagar de R$ 4,55? Como está acontecendo nesse momento aqui em Demerval Lobão, às margens da BR-316? Além disso, como vocês estão vendo na tela, o preço das commodities e dos alimentos também caíram no mundo. Isso só mostra que é mentira que juros altos sejam responsáveis pela queda da inflação. A inflação brasileira é de custos, como explicou Ciro Gomes várias vezes. Pergunta simples: qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado pelo governo como os combustíveis? Zero, nenhum. Então, aumentou o juro, a gasolina vai baixar? Tem algum correio de transmissão que faça esse efeito acontecer? Não tem. Tem, Eduardo Eneg? Não tem. Pronto. Não tem. Vamos ao outro preço. Energia elétrica, administrado pelo governo. Então, aumenta a energia elétrica do Ceará 25%. E qual é o efeito do juro sobre isso? Tem algum efeito? Nada. A portaria da ANEEL vai sofrer alguma ingerência? Não. Então a China entra bombando comprando alimentos, a Europa entra bombando comprando alimentos, o preço dos alimentos produzidos no Brasil e no mundo crescem explosivamente. Pergunta simples e trivial: qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre preços que estão inflados por conta da demanda chinesa de preços? Nenhum efeito. A única coisa que a taxa de juros alta está produzindo, no Brasil, é o atraso de um crescimento maior. Já poderíamos estar plantando, neste momento, as condições para investimentos privados e público, que gerariam milhões de empregos, e faria o Brasil disparar. Se a taxa de juros de uma economia é mais alta do que o lucro médio do ato de produzir e trabalhar num banco de comércio, na indústria, no campo, na roça, essa economia para. Para por quê? Por algum sinal teórico? Não, é porque é o seguinte: se eu tenho dinheiro, para que eu vou correr risco? Trabalhar, me arriscar, conviver com propina, com burocracia de governo? Se eu botar o meu dinheiro na renda fixa, ele rende mais do que o meu lucro relativo. Portugal, a Europa, tem uma inflação de algo ao redor de 8%, 7% e tem uma taxa de juros de 3,5%. O Brasil tem uma inflação no terceiro mundo de 5,5% com a taxa de juros hoje de 13,75%. E só no Brasil você tem 5 bancos concentrando 85% de todas as transações financeiras. 65 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC por causa dessa política. 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antessala da falência, por causa dessa política. E eu proponho com clareza que eu vou para cima e vou para mudar essa política. Ou, volto a dizer, humildemente, não quero ser presidente para ser mais um que vai ser preso, caçado. Eu não tenho natureza para isso.